Olá, boa noite a todos. Estão todos com o microfone mutado, tá, gente? Por conta da aula mesmo. Caso vocês queiram, tenham alguma dúvida ou coisa do tipo, eu posso, ao final, eu posso abrir, né? A pessoa levanta a mãozinha ou coisa do tipo, para que a gente siga bem com a proposta que a gente tem mesmo, de estar trazendo o conhecimento, né? Dessa coisa da auditoria. E deixa eu ver se eu consigo fechar um vídeo aqui. Acho que não dá. Então, eu vou pedir a vocês para que a gente faça isso. Eu tentei fechar aqui. Eu queria saber um pouquinho de vocês. Se vocês já têm conhecimento de auditoria, podem escrever aí no chat, para eu ir acompanhando aqui. Se vocês têm já conhecimento de auditoria, não, Sheila, não tenho conhecimento nenhum, eu sou novata, ou então eu já faço auditoria há muito tempo, ou eu faço auditoria há pouco tempo, e aí a gente segue com a abordagem aqui, sendo ela para iniciantes ou sendo ela um pouco mais adiante, né? Pronto. Priscila já respondeu aqui. Vamos dizendo aí para eu saber um pouquinho de vocês. Algumas pessoas eu conheço aqui pela rede social, que já me acompanham. Quem tem foto, eu consigo reconhecer assim o rosto, porque eu tenho uma memória fotográfica boa. Vou dar um tempinho aqui, somente uns 5 minutos mais, tá? Para ver se entra mais alguém, porque senão eu não consigo nem ver o grupo, nem ver nada, para a gente seguir bem aqui com a aula. Eu, na verdade, falei, né, dessa mentoria e desse grupo, da gente fazer essas aulas, e a intenção é que a gente aprenda, né, bastante da prática da auditoria. A proposta é que a gente faça, né? Agora eu consegui, gente. Estava aqui me mordendo. A proposta é que a gente faça encontros, hoje é quarta, né? Toda quarta-feira desse mês, tá? E aí a gente tendo um bom aproveitamento, assim, das mentorias, né? Que eu chamei de sessões de mentoria, porque a gente vai trazer aqui, sim, discussões. Depois que eu trouxer aquilo que eu propus a apresentar aqui, eu vou abrir para perguntas de vocês, então isso é uma mentoria, né? Quando a gente leva a pessoa de um estado a outro estado, de um ponto a um ponto B, a gente chama de mentoria, você faz o crescimento dessa pessoa. Então, eu quero que vocês tragam aqui, sim, as dúvidas de vocês. Eu vou fazer uma abordagem hoje, sem muita personificação, né? Apesar de ter perguntado aqui a vocês, mas eu já tinha preparado o material, então, pronto, tem uma galera que é leiga, eu sou enfermeira, assistente, tem enfermeiro auditor, não tenho prática, tenho pouco conhecimento teórico, tenho conhecimento básico, mas atuava como gestora de credenciamento antes de atuar na auditoria. Todos vocês são muito bem-vindos, tá? Esse projeto é um projeto que eu tenho de bastante tempo e, na verdade, não coloquei adiante, né? Eu costumo dizer que a auditoria é um conhecimento que a gente pode levar para qualquer área que a gente trabalhe dentro da saúde, tá?
A gente pode auditar fazendo plantão, tá? A gente pode trabalhar na assistência, a gente pode fazer auditoria lá dentro, auditoria dos nossos, né? Daquilo que a gente faz, ou auditoria do macro prontuário, né? De todos os profissionais. A gente pode fazer auditoria. Inclusive, eu tenho alunos, né? No método de auditoria na prática, que é o método que eu ensino auditoria. E eles têm muitos que fazem assistência ainda, não fizeram transição de carreira, né? Então, eles fazem ali no plantão deles mesmo, né? Ensinando ao colega, isso aqui você registrou. Geralmente quem faz é o enfermeiro para os técnicos, né? Então, orienta muito o técnico. Você registrou aqui, vou pegar um exemplo bem que acontece muito, né? Você registrou aqui que fez uma punção com diversos catéteres. Diversos é uma coisa subjetiva. Então, não tem como a gente avaliar como foi o acesso que você fez nessa paciente, se você fala de uma coisa tão genérica, né? De uma forma tão subjetiva. Então, diversos catéteres significa o quê para você? Você gastou 2, 3, 5, 10 catéteres, né? Então, você pode estar fazendo auditoria em todos os espaços, tá? Em que você trabalhar, em que você tiver... Você não ouve... Laurizete, se eu não me engano, é isso. Tá todo mundo ouvindo, gente? Alguém com problema no áudio? Geralmente, é na esquerda, nesse cantinho esquerdo aqui, quando você entra, você precisa ligar seu áudio, tá? Eu tô com o áudio, eu tô com o microfone de vocês desligado, que é para vocês, quando entrarem, não ter, né, a coisa do barulho externo, tá? A gente começa já em 1 ou 2 minutinhos. Então, quando a gente conhece sobre a auditoria, a gente pode aplicar a auditoria. Uma dica, Laurizete, é você sair e entrar outra vez, tá? Às vezes funciona. Então, a gente pode aplicar essa auditoria em todos os espaços, para quem quer conhecer a auditoria, ou para aquelas pessoas que querem conhecer a auditoria para sair da assistência, para fazer uma transição de carreira, que foi o que eu fiz, tá? Então, quando eu conheci a auditoria muito nova e acreditei que eu precisava de um conhecimento maior, então eu fui buscar, né, esse conhecimento na assistência, mas quando eu me deparei com a assistência trouxe para mim alguns desafios que eu não estava tão confortável em viver, tá? Que eram os desafios dos plantões, que eram os desafios dos finais de semana, que eram os desafios do baixo salário, até que eu nem vivi muito a questão do baixo salário. Os salários na época em que eu fiz plantão eram salários um pouco melhores, tá? Hoje a área da auditoria, ela paga entre 4 mil e 9 mil reais, tá? Isso são valores arredondados, ok? Por quê? Porque a gente tem sim hospitais que pagam mais baixo do que 4 mil? Tem. Mas a média do site salário.com.br, vocês podem pesquisar, ela é uma média entre 4 mil e até acima de 9 mil, 9.500, se eu não me engano. O vagas.com tem uma média salarial de 4.200. E eu posso dizer a vocês, pelo menos aqui a realidade do meu estado, né? São salários maiores do que 4 mil reais, tá? Então, na minha realidade, são salários maiores. Eu pego a média, porque é o que é publicado, ok? Então, o que é publicado é uma média salarial de 4.266 pelo site vagas.com. Pelo site salário.com.br, é uma média de 4.600, se eu não me engano, mas que vai entre 4 e 9 mil, ok? 4 mil para quem entra, geralmente auditor júnior, e 9 mil, óbvio, né, para aquelas pessoas que já estão na profissão há mais tempo, ok? Os auditores sêniores, ok? E o pleno fica aí nessa transição, tá? Nessa média aí, nesse meio entre 4 e 9, 6 mil, 7 mil reais.
tudo depende do Estado, tudo depende... a gente tem uma realidade que eu posso contar, que os meus alunos me trazem essa notícia, né? De algumas redes, tá? Algumas redes grandes de hospitais, elas têm salários um pouco piores, infelizmente. Mas não é uma média que a gente acompanha. Bem, eu sou muito direta nas minhas aulas e eu dei um tempinho aí para a galera ir entrando, tá? Mas eu costumo dizer que eu dou aula até para uma pessoa assistindo. Significa dizer que aquela pessoa se interessou, utilizou o seu tempo, investiu o seu tempo para estar ali presenciando um assunto, tá? Então, óbvio que eu quero levar a auditoria, o ensinamento de auditoria para todos os espaços. Quanto mais pessoas vierem, melhor será. No meu método, né, eu criei um método para o ensino da auditoria, porque eu vivi a questão das pós-graduações, né? Elas não trazem a realidade do que a gente vive dentro do setor auditoria, então elas elas crescem a gente em conhecimento teórico, mas esse conhecimento prático que eu vou trazer aqui para vocês, inclusive eu quero que vocês opinem isso depois, tá? Se vocês tiveram algum tipo de conhecimento desse, tá? Que não fosse em cursos complementares. Ou no dia a dia lá, algum colega ensinando para você. E esse curso meu, ele nasceu exatamente assim. Eu criei um método porque, na verdade, eu recrio os prontuários, né? Eu pego vivências verídicas, aquilo que eu vivi mesmo na minha realidade de mais de 20 anos da auditoria, e eu trago essas histórias para os prontuários. Eu trago essas histórias para as contas, né? Então, eu recrio isso e trago aqui um ensinamento totalmente prático para vocês. Eu vou compartilhar minha tela, e quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver o chat de vocês, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela, vou fazer toda a explanação do que eu tenho para trazer aqui para vocês, a gente vai fazer uma explanação bem prática, e isso vai acontecer toda quarta-feira, repetindo o que eu falei, e a cada quarta-feira a gente vai trazer um assunto. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai finalizar a aula aqui às 21, por aí, 21h15 no máximo, e eu vou voltar lá para a rede social, vou deixar uma caixinha para que vocês vão me dizendo quais assuntos vocês têm mais curiosidade em aprender. E hoje eu trouxe um assunto, porque eu precisava trazer, né? Vou fazer aqui o compartilhamento dessa tela. Eu trouxe um assunto mais geral, né? Mas vocês vão ver que a minha aula ela é muito direta e muito prática, tá? Então, a gente vamos entrar aqui no modo... Aqui eu vou entrar no modo avião, tá? Eu não vou conseguir mais acompanhar o chat de vocês para acompanhar as perguntas, mas podem ir escrevendo no chat. É bom que vocês não esquecem o que tinham para perguntar. A gente vai fazer uma abordagem hoje que é uma conta de um atendimento de urgência. Não significa dizer que, sendo uma conta de urgência, é uma conta que não tenha o que a gente explorar nesse atendimento, ok? Então, a gente vai fazer, eu vou trazer algumas pontuações aqui, e inclusive aquelas pessoas que são enfermeiros da assistência vão perceber que, com o conhecimento que têm, conseguem fazer a auditoria, tá? Isso aqui é uma conta hospitalar, tá? É uma conta criada por mim, claro, mas é um modelo muito próximo, tá? Do que é na realidade dentro do hospital. Essa conta ela não está no modelo TIS e TUS, depois eu trago essas informações para vocês que não conhecem. Para quem já conhece, eu trazendo, né, falando mesmo da coisa mais prática, elas não estão no modelo, né, não está na TIS, que são as apresentações que a gente faz de acordo com a ANS. Ela não está nesse modelo, porque esse modelo aqui eu acredito ser melhor para a situação didática em que eu me encontro, ok? Pronto.
A gente tem que fazer algumas conferências na auditoria, e eu trago, né? Inclusive, eu fiz um checklist exatamente para orientar as pessoas, como tinha alguns alunos meus que já tinham algum tempo na auditoria, mais ou menos uns 6 meses na auditoria, e tinham essa dificuldade. Sheila, o que é que eu olho quando eu abro essa conta, né? O que é que eu olho? O que é que eu começo a ver? Você tem que ver tudo, tá? Você vai conferir nome de paciente, você vai conferir a data de entrada, isso é muito importante, principalmente daqueles pacientes que têm aqueles atendimentos recorrentes, né? Isso acontece muito com paciente que vem no ambulatório, isso acontece muito com paciente que vem para o atendimento no PS, que é o pronto-socorro, tá? Eu vou utilizar essa sigla porque é uma sigla conhecida de muitos de nós, pronto-socorro e pronto-atendimento. Então, quando o paciente vem no PS, ele tem essa possibilidade de vir várias vezes, e como a conta, ela é um retrato de uma auditoria retrospectiva, a auditoria de conta geralmente é uma auditoria do passado, tá? Então, por exemplo, a gente está no dia 2/3. Se estivéssemos no momento normal da auditoria, dentro de um setor de auditoria, possivelmente nós estaríamos fazendo auditoria mais ou menos de um período por exemplo, enfim, de talvez um dia, 2 dias atrás, no máximo, tá, gente? Porque eu chego em alguns prestadores e eu pego contas de PS, que são atendimentos super rápidos, eu pego conta, às vezes, de 15 dias atrás, de um mês atrás, tá? Então, aqueles hospitais, aqueles atendimentos que têm uma celeridade maior nesse controle de contas, a gente consegue pegar até do dia anterior, ok? Pronto, então vamos lá. Então, conferindo data, nome do paciente. Onde é que eu vou conferir o nome? Você vai conferir o nome com o prontuário Isabelle da Silva. Olha a conta Isabelle da Silva. Essa é a conta, tá? De auditoria. Estou mostrando com muito devagarzinho e comentando várias coisas, exatamente porque a gente tem pessoas que não conhecem a auditoria. Esse é o prontuário, aqui a prescrição médica, tá? Esse modelo aqui é de um prontuário eletrônico bem conhecido aí da galera, e tudo criado aqui, tá, gente? Ficha de triagem, a gente tem tudo aqui, eu crio tudo isso. A gente tem um atendimento médico aqui, e aqui, ao final, a gente tem o laudo, né, do exame que a paciente fez. Isso é necessário estar, e aqui é uma prescrição que eles criam, na maioria das vezes, em alguns dos hospitais, né, tem, na maioria das vezes, uma prescrição dessa. E aqui é o registro da enfermagem, tá? Acaba nosso prontuário aqui. Vamos voltar aqui, que eu estava só mostrando a vocês. Aqui a gente está na prescrição da paciente. Então, o que eu vou conferir, Sheila? Eu vou conferir exatamente esses dados administrativos, tá? Para que a gente não pegue uma conta de um paciente e, sei lá, um prontuário de outro paciente, ok? Pronto, então vamos lá. No PS, a gente chega no PS, todo mundo que chega no PS, lembrem vocês como enfermeiros do plantão ou como pacientes que já foram atendidos no PS, né? Então, a gente chega no PS e a gente tem um atendimento de um médico, todo mundo tem, ok? Então, chegou no PS, a gente vai precisar pagar uma consulta médica, ok? Eu vou fazer um chequezinho, exatamente como a gente faz na conta, tá? Eu vou utilizar esse chequezinho aqui, exatamente como a gente tivesse feito de caneta mesmo, porque é exatamente assim que a gente faz, tá? Para quem não conhece. E aí a gente tem alguns itens na conta, né? Primeiro a gente vem aqui com o item visita, aqui em cima tem taxas, medicamentos, materiais, exames, e aqui é um resumozinho do que foi utilizado na bioimagem para esta conta, neste tipo de hospital onde esse paciente foi atendido, a conta é separada dessa forma, mas tem diversas formas, ok? Então, o que eu faço na conta do PS? Primeiro, eu pago logo a consulta e vamos ao prontuário. No prontuário da paciente, eu costumo começar, eu gosto muito de começar pela leitura do que a enfermagem me traz,
tá? Por que a enfermagem? Porque a enfermagem é quem fica com esse paciente durante 24 horas, né? Se ele ficar no PS durante 24 horas, é a enfermagem que está lá acompanhando esse paciente. Então, vamos lá. Eu confiro, eu vou batendo todas as fichas que eu vou encontrando da paciente, tá? Todos os instrumentos, todos os itens de prontuário. Aqui é a ficha de triagem, então aqui também é da paciente Isabelle, é do atendimento de 11/4, então tá tudo ok, tá? Por que que eu estou dizendo isso? No prontuário eletrônico, isso é um pouco mais difícil, mas no prontuário físico, a gente pode ter o erro humano de ter uma folha de um paciente dentro de outro prontuário, e eu já vivi bastante isso, tá? Ficha de triagem. O enfermeiro relata, né? Trazido imediatamente pelo namorado ao pronto atendimento, após sofrer queda da escada, 2 metros de altura, há mais ou menos 2 horas, com relato de perda, deve ser de consciência, de duração menor que 2 minutos. Refere cefaleia intensa, apresenta hematoma em região frontal, sem ocorrência de crise convulsiva, informa a presença de vômitos, ok? Então, ele vai falar aí várias coisas que, neste momento, não nos é tão importante, tá? E ele faz os registros deles principais, tá? O médico também faz esse atendimento, né? Aqui está aqui o atendimento médico, emergência, consulta inicial, aqui é do médico. E ele faz também as anotações dele, paciente jovem, né? Acompanhada. Isso é uma anotação importante do PS. E ele fala de todo o exame céfalo-caudal, ele faz separadinho, né, por aparelhos. Eu estou passando nessa leitura rápida, porque neste momento não é importante para a gente ler isso, ok? Então, vou centrar muito nas nossas informações da conta. Aqui embaixo, o médico diz o seguinte: solicito tomografia de crânio com contraste. E diz que a paciente nega alergias, tá? Ele fala que a paciente tem um histórico de cefaleia intensa, solicito tomografia de crânio, prescrevo repouso mais hidratação, EV, analgesia e manter em observação por mais ou menos 6 horas. Essa é uma anotação importante, ok? Porque ele podia não ter dito nada sobre essa paciente. Vamos lá voltar para a nossa prescrição médica e a nossa conta. Nesse prontuário eletrônico, neste modelo de prontuário eletrônico, essa paciente, deixa eu fechar ele e abrir aqui novamente. Nesse modelo de prontuário, essa paciente, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Nesse modelo aqui de prontuário, ele faz a checagem da prescrição médica com a palavra executado, ok? Então, vamos lá aqui. A paciente é Isabelle mesmo e é o atendimento de 11/4. Lavagem abundante com soro fisiológico em região frontal. O pessoal fez o aprazamento aqui de um horário e está executado, ok? Eu gosto de ler a prescrição bastante para ir lá para a conta. Soro ringelactato, administrar, está checado e está como executado, certo? E dexametasona, vamos aqui para a nossa continha. Então, a gente tem ali, que a gente já pode fazer a orientação de pagamento aqui. O ringelactato, tá? Tá aqui como pago. Eu vi ali o Decadron, então, que é a dexametasona, isso também é uma observação importante, tá? Existem convênios que fazem o pagamento exatamente da substância que é utilizada na prescrição. Então, aqui a gente poderia fazer esse tipo de abordagem. Eu vou mostrar para vocês quais as possibilidades de abordagem e o que a gente faz ou não faz. Então, ele disse que fez um ringelactato, a dexametasona de 2 miligramas, isso é importante observar, porque a gente tem 2 tipos de Decadron, a gente tem o de 10 e o de 2, tá? Dipirona, com a diluição de 2 sorinhos de 20, né? Então, vai ser a dipirona 2 para 18, né? Que a gente já conhece esse tipo de utilização da dipirona, tá? Como executado. Cetoprofeno, que está dizendo que é diluído em 100 ml de soro fisiológico, logo aqui abaixo, tá? Onde eu estou passando aqui o cursor, tá como executado também.
Bromoprida também diluído em 10 ml. E está como executado também. E aqui, ao final, repouso absoluto, permanecer na unidade mais ou menos 6 horas em observação. Por que que esse médico fez isso, né? A gente poderia se perguntar. Para quem trabalha ou quem não trabalha no PS, sabe que paciente que chega com trauma, né, de queda da própria altura, a gente precisa manter essa observação, né, neurológica. Então, vamos lá voltar para a nossa conta. Dipirona, cetoprofenes e bromoprida. A dipirona a gente sabe que é a novalgina, tá? Cetoprofeno, bromopride é o Plamet, então a gente pode fazer o pagamento tanto do profenide quanto do bromopride, prida, e a gente pode sinalizar aqui. Por que isso, Sheila? Porque depende de cada abordagem, de cada operadora, tá, gente? Se a sua operadora tiver no contrato que é para pagar somente o genérico, a medicação genérica ou a medicação que foi utilizada pelo hospital, a gente vai fazer esse tipo de sinalização. Aqui abaixo a gente tem os diluentes, tá? Quem foi feito em diluente foi o Profenide, ok? Que foi feito em 100. A gente pode recordar aqui, eu acho que foi só o Profenide que foi diluído em 100. Poderia ter sido o Plamet também, tá? Em algumas instituições o Plamet ele é diluído para 100, mas aqui não está prescrito assim. Então, a gente vai pagar essas duas águas aqui, porque deveria ter até a mais, né? Porque a dipirona foi em 20, o Decadron só com diluente próprio, o Profenide em 100, o Plamet em 10, mas também tem a água, né? Que a gente faz a escovação do Polifix, né? Isso aí é conhecido de todo mundo, né? E aqui, então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui tem duas situações, tá? Primeiro, a gente tem na prescrição que foi feita a lavagem abundante dessa região frontal da paciente, que é por causa da queda, né? Então, aqui a gente pode fazer duas coisas. A gente pode pagar esse sorinho de 100. Por que, Sheila, duas coisas? Porque a auditoria não é uma coisa fixa, gente, tá? A auditoria são interpretações que a gente faz. Não está registrado ali que foi feito com soro de 100, ok? Então, a gente podia escrever aqui, ó, lavagem, pago, enfim, dois soros fisiológicos de 10 ml, a gente pode dizer que foi feito com menos do que o que foi feito, e a gente pode também pagar o sorinho de 100, certo? Tem essas duas possibilidades. Quem define isso, Sheila? Quem define são os auditores. Neste momento, a gente está aqui fazendo o papel de auditor externo. Então, o auditor externo pode questionar isso aqui? Pode. Então, eu poderia pagar esse sorinho de 100, ou eu poderia escrever aqui e colocar aqui. Se eu não quisesse pagar, eu ia colocar aqui, ó, -1, tá? Sinalizando que eu não estou pagando um soro de 100 e pago 2 sorinhos de 10 para essa lavagem. O que é que o pessoal interno iria fazer? Iria verificar em prontuário se teve alguma anotação, que foi feito lavagem com soro de 100, ou poderia alegar, não, mas veja, se tiver registrado em algum espaço, né, o tamanho da lesão, a gente vê pelo tamanho da lesão, tudo isso com os conhecimentos que a gente tem aí da nossa prática mesmo de assistência, ok? Vamos aqui para os materiais. Por que a gente vê primeiro medicamentos e depois materiais? Porque os medicamentos, eles demandam alguns materiais, tá? Então, aqui, ó, nesse item materiais, aqui está cobrando a agulha. A agulha a gente utiliza para aspirar a água para fazer a diluição das medicações, então a gente teria muito mais do que 4 agulhas aqui cobradas, tá? Porque a gente teve dipirona, bromoprida, profenide, a gente tem o Polifix que a gente escova, então tudo isso precisaria de estar tirando a água de dentro da coisinha do soro, né? Daquele blisterzinho do soro. Então, vamos lá. Pagamos as agulhas, a paciente fez o acesso, tá? E aí aqui tem uma informação que a gente vai precisar buscar outras informações, mas vamos aqui. Aqui eu pagaria um catéter, tá? Eu geralmente escrevo ao lado mesmo, tá, gente, das minhas anotações. Aqui eu pagaria um Polifix da punção, a gente vai procurar o outro, ok?
e pagaria um fixador, certo? E aqui a gente vai ter que buscar essas informações no nosso contrato. Eu trouxe hoje informação de contrato, que a galera me pede muito. Aqui nos equipos, inclusive, está cobrando um equipo só, mas usou um equipo por Ringer e um equipo para o Profenid, tá? Era possível que cobrasse 2 equipos, mas não cobraram. Então, vamos lá. Luva, a gente vai ter que ver no nosso contrato. Vamos ver aqui as seringas. Então, a gente fez o Decadron, que é 2 ml, então cabe numa seringa de 3, tranquilo. O Profenid tem uma questão. O Profenid, ele é pego num frasquinho, às vezes ele é pó liofilizado, eu não lembro agora se é o Profenid ou se é o cetoprofeno, mas tem essas duas opções. E ele é diluído em 10, tá? Ele é reconstituído e depois diluído, certo? Reconstituída quando a gente bota aquela aguinha dentro do frasquinho, faz aquela homogeneização, tira ali e coloca no soro maior. Então, aqui a gente pagaria para o Profenid, essa seringa de 10, a gente pagaria para o Bromoprida, a seringa de 10. Como não tem a de 20 aqui, eu vou somar tudo aqui em um item só, tá, gente? A gente teve o Decadron, teve... O que mais que a gente teve? Vamos relembrar aqui. Dexadipirona, cetoprofeno, bromoprida, 4. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar 4 seringas para as medicações e uma para a punção, ok? Eu espero que eu tenha me feito entender, mas se não fez, podem escrever as dúvidas aí no chat, a gente vai esclarecendo. Vamos verificar essa questão aqui agora que a gente entrou na área dos exames. Vamos ver aqui no nosso prontuário que a gente tem desses exames. A gente viu a prescrição, já leu a prescrição inteira, vimos a folha de triagem, vimos a admissão médica e a gente vai ver aqui agora aquela prescriçãozinha. Bem, a tomografia de crânio, aqui já está o laudo, certo? Ele vai descrever o laudo, paciente com relato, piririm, parará. Na análise, o médico bota o laudo aqui, fala do exame, diz que o exame está dentro dos limites da normalidade, e uma informação importante, tá? Vem aqui embaixo, nessa prescriçãozinha aqui, prescrição da tomografia. Eles fizeram um Omnipaque de 50 num total de 100 ml, ok? Então, foi feito 100 ml de Omnipaque numa seringa de contraste, certo? O que geralmente a gente checa nisso? Vou trazer mais informações. A gente checa no laudo, se o laudo descreve, né? Feito o exame com contraste, alguma coisa assim. Geralmente, aqui. Como foi a técnica do exame? Multi-slice, não sei direito, tá, gente? Com contraste endovenoso, ok? Essa informação é super importante, que é para confirmar que a paciente fez o exame com contraste, porque esse exame é possível fazer com e sem contraste, certo? E vamos ler aqui uma informação importante, que esse registro de enfermagem aqui também é bem importante. Registro de punção. Membro superior esquerdo. Primeira instalação, ele fala da condição da pele, etc. E aí ele coloca aqui embaixo, utilizado, né? Álcool suave, catéter venoso 22, luva estéril e polifix. Aqui eu já começo a ver uma situação que é gritante para a tomografia. Eu acredito que vocês tenham a informação de que na tomografia, quando a gente vai fazer tomografia, né? Pelo menos eu vivi muito isso no meu setor. Quando eu tinha que enviar um paciente para fazer tomografia, eu tinha que ter uma punção de um calibre um pouco maior. Eu não podia ter uma punção de 22, eu tinha que ter uma punção de 20, calibre 20. Por que isso? Porque a seringa de contraste e o tubo conector da bomba que vem da máquina da tomografia, né, a bomba que faz o contraste, ela tem uma vazão muito forte. Então, esses acessos muito fininhos, a pressão é tão grande que ela estoura o polifix que vem ali antes, né? Então, é como se o acesso não desse vazão a tudo que eles precisavam dar acesso como contraste, ok? Com o contraste.
Aqui a gente tem a confirmação, administrado o contraste, foram 2 meses, 100 ml. E aqui, já às 11 horas, reavaliado pelo médico plantonista, recebe alta, retirado acesso venoso, Mônica, parará, parará, que é a enfermeira que assina. Ou a enfermeira ou a técnica, tanto faz. Bem, aqui eu tenho mais algumas informações para a gente levar para a nossa conta. Lembra que eu falei? Vamos ver aqui primeiro os contrastes. Vamos checar aqui. Enetic 50 ml 2, foi feito mesmo. Esse conector Manifield é um conector que é feito... esse exame, né, a tomografia, a seringa de contraste está ok, e o filme é um que é pago mesmo pela tomografia. Para quem não conhece, o filme é exatamente aquelas fotografias que a gente vê da tomografia, né, como no raio-x, né, aquilo chama filme. Aqui o exame, a gente vai pagar o exame também, e aqui eu trouxe uma informação adicional. Vamos lá? O que é que a gente pode abordar aqui? Tem algumas coisas para a gente abordar aqui nessa conta. Veja que é uma conta de PS e que a gente teve diversas abordagens aqui. Eu, Sheila, como auditora, eu iria questionar esse outro Polifix, esse outro catéter. Por que, Sheila? Porque assim, essa paciente é uma paciente que chega no PS com informação de queda da própria altura. Eu, Sheila, como enfermeira do PS, estou lá fazendo assistência, eu vou perguntar ao médico, doutor, o senhor vai fazer tomografia nessa paciente? Sim, Sheila, nós vamos fazer. Ok? Eu volto para a equipe e digo, gente, a paciente vai para a tomografia. É queda da própria altura. Na maioria das vezes, o protocolo hospitalar já fala que vai ter que levar essa paciente para a tomografia, ok? Então, eu não aceito do auditor a desculpa de dizer assim, foi feito um acesso com 22, Sheila, e depois precisou trocar o acesso para calibre 20 por conta da tomografia, ok? Por quê? Porque quando a gente está no PS, apesar de todas as situações que a gente conhece do PS, a gente precisa entender de algumas coisas protocolares. Então, é protocolo de atendimento de queda levar paciente para a tomografia, ok? Então, vamos lá. Eu iria questionar aqui, como eu questionei, um catéter, um Polifix e uma seringa preenchida, ok? Agora, a informação adicional. Ah, tem aqui também o fixador. O fixador estéreo é como se fosse o micropore que a gente utilizava antigamente, e hoje a gente tem, né, um respaldo aí da Anvisa que a gente precisa estar fixado com algo transparente, que dê para a gente ver como está a característica do acesso, ok? Bom, aqui eu vou abrir uma seção diferente, né, que são os contratos. A galera aí que não conhece muito de auditoria, todo hospital e operadora tem um contrato entre si. É como se eu, Sheila, fosse contratar um serviço de uma de vocês. A gente precisa fazer um contrato e dizer ali o que é que a gente vai poder cobrar ou não cobrar, tá? Então, aqui, a gente tem nessa seção aqui do contrato, que é na tabela de diárias e taxas, algumas taxas, tá? Sala de observação até 6 horas, e aí fala o valor. Sala de observação por hora subsequente, fala o valor. E aqui embaixo a gente tem as inclusões, ok? Então, aqui nessas taxas, para a cobrança dessas taxas, está incluso éter, álcool, luva não estéreo, clorexidina, esparadrapo, micropore, algodão, gorro, máscara, propé, tintura, inclusive bomba de infusão, ok? Sheila, isso existe em todo contrato? Não. Cada contrato é cada operadora tem o seu modo operandi, então a gente vai observar isso de acordo com cada hospital e cada operadora. Então, o que a gente vai fazer nessa conta? A gente não vai pagar o algodão. Por quê? Porque o algodão está lá, incluso, né? Se a gente pagar uma dessas taxas, a gente tira o algodão. A gente não paga o éter, a gente não paga a luva de procedimento, ok? Por quê? Porque esse valor está incluso no valor dessas taxas,
ok? Verifique até que as taxas já estão com valores diferentes, porque aquele contrato está antigo e as taxas foram reajustadas. Mas vamos ver aqui o que importa para a gente. No nosso prontuário, a gente tem a notícia que essa paciente, vamos ver aqui, que essa paciente foi admitida, é o que a gente consegue ler aqui, às 9 horas, porque 9h10 ela já está com prescrição feita, ok? A gente pode também ver aqui na admissão médica. Vamos ver aqui na admissão médica, na folhinha de admissão médica ou de enfermagem, tá, gente? A gente precisa pegar alguma informação dentro do prontuário. Diz que essa paciente teve o primeiro atendimento às 9h10. E a gente tem lá no nosso registro de enfermagem que às 11h10 essa paciente estava recebendo alta. Então, a gente tem duas abordagens aqui. Óbvio que esse 9h10 foi eu, tá, que criei o prontuário e coloquei ali 9h10, mas essa paciente pode ter chegado 7 horas da manhã, enfim, mas vamos abordar como eu fiz ali, tá? Eu coloquei essa informação, então aqui a gente vai fazer esse tipo de avaliação. A taxa administrativa é o atendimento médico, que neste contrato chama taxa administrativa, mas está escrito aqui, ó, incluso atendimento médico de observação, ok? Taxa de enfermagem é exatamente a assistência que a enfermagem dá a essa paciente, certo? Então, desculpa, tirei do lugar. Então, a gente vai pagar a taxa de assistência de enfermagem, que é exatamente pelos cuidados todos, né? Punção, administração de medicação, tudo isso. E aqui está uma taxa que é um pouquinho diferente, para quem não conhece a auditoria, taxa de sala de repouso e observação. Se lembram que lá no prontuário eu li que o médico disse que a paciente deveria ficar pelo menos 6 horas em observação, isso deveria ter aparecido aqui nesse prontuário, tá? Mas, como a gente viu ali, a gente faz a abordagem exatamente com o que a gente vê. Auditorias são fatos. Então, a hora no prontuário, ela é indivisível, ok? A gente tem ali que essa paciente, com certeza não foi isso, tá, gente? Porque uma paciente que faz tomografia não tem como ficar 2 horas. Mas a gente vai abordar exatamente com os dados que eu preenchi em prontuário. Então, o que a gente ia fazer aqui? A gente ia questionar essas 7 horas. O máximo que a gente poderia pagar aqui são 3 horas. Vou explicar. Das 9 que ela chegou, a gente tem um atendimento já às 9h10 até 11h10. Então, a gente vai pagar aí 2 horas e vamos mandar para a galera auditoria interna avaliar isso aí que a gente fez, tá? A gente vai tirar aqui -5. Por que -5, Sheila? Porque essa taxa, verifiquem aqui, deixa eu fechar aqui. Essa taxa, ela é descrita como por hora. Até 12 horas, mas a cobrança é por hora, ok? Então, eu acho que a gente viu nossa continha inteira, tá? Tá toda checada, tá toda vista, e agora eu vou abrir para que vocês façam as perguntas de vocês. Deixa eu abrir aqui nos participantes. Eu acho que é desmutar todo mundo. Vamos fazer o seguinte, quem tiver alguma pergunta, levanta a mão aí, eu vou voltar aqui, vou tirar o compartilhamento de tela, vou voltar, e quem tiver alguma pergunta, levanta a mão, eu acho que fica mais fácil. Eu vou ler aqui o chat, né, que algumas pessoas já escreveram algumas dúvidas aqui. Bem, vou começar aqui do princípio. Pronto. Aqui uma pergunta. Sheila, boa noite. O soro não seria um 2? Porque na conta está descrito o de 100 ml e você informa que pagaria apenas 20. Poderia ser a gente pagar 2 sorinhos de 20. Eu escrevi ali na conta que a gente tiraria um de 100, a gente não fez o pagamento de um soro de 100, e a gente está sugerindo o pagamento de 2 soros de 10 ml ou de 20 ml, ok? A depender do que tiver no hospital. Isso, eu estou auditando como se fosse auditor externo. Então, eu só pontuo coisas que sejam cobradas a mais, entende? Quando a gente está na posição de auditor interno, a gente coloca as coisas que não foi cobrado em conta. Quando a gente está na posição de auditor externo, a gente pontua coisas que foram cobradas a mais.
Quando a gente tem aquele auditor parceiro, sabe, aquele hospital que você vê que é um hospital super correto, a gente permite que eles façam inclusões nas contas de coisas que não tenham cobrado, que tenham esquecido de cobrar, não tem problema. Poderíamos trocar esses dois contrastes de 50 por um de 100? Sim, podemos. Principalmente porque, às vezes, 2 de 50 sai mais caro do que um de 100, tá? Então, pode sim. Tudo depende de contrato para ter um equilíbrio, exatamente. Depende do valor, isso mesmo. Pronto. Se vocês quiserem perguntar no chat, ou se quiserem perguntar levantando a mãozinha, e a gente abre o vídeo, abre o áudio aqui, não tem problema, tá? Entendam que na auditoria, o importante que eu acho de aprender a auditoria, de ter esse aprendizado aqui, né, desse momento nosso, que a gente vai ter essas sessões, é exatamente entender os tipos de discussões. Não importa se essa conta é uma conta de PS, se é uma conta de internação, se é uma conta de paciente de oncologia, que eu também posso trazer aqui sem problema, se é uma conta de paciente cirúrgico, né? O paciente cirúrgico tem uma diferençazinha porque a gente tem o PME, porque a gente tem honorário médico, né? Então, tem essa diferença. Mas, de forma geral, sempre que você for, por exemplo, pontuar, que você for auditar uma conta que tiver uma tomografia e tiver esse tipo de abordagem, Sheila, a gente trocou o acesso, porque foi feito um acesso 22 e a gente tinha que trocar para um acesso 20, né? E aí eu pergunto, você não sabia que essa paciente ia fazer uma tomografia? Então, por que você funcionou com 22 e não funcionou logo com 20? Isso é uma questão que eu faço muito, porque isso é uma auditoria de qualidade, tá? Não significa dizer que eu não quero pagar esse acesso, que eu não quero pagar esse polifix, esse catéter, não é isso. A questão é, meu paciente vai ser furado 2 vezes? Sem necessidade, entende? Então, o auditor, ele está numa posição de pagamento, o externo, ele está numa posição de pagamento, sim, mas ele está numa posição muito de observar a qualidade da assistência prestada, tá? Então, exatamente, o cuidado com o paciente, que nós ali estamos representando esse paciente, né? A gente da operadora, porque a gente é a operadora, a gente não está retirado dessa questão, a gente está super dentro dessa questão, né? Tem sim, existem contratos que o material de TC já estão inclusos no pacote da tomografia, tem sim, aí já vem lá no valor da tomografia. Mas se você vê, repare aqui, deixa eu mostrar a conta. Veja o nosso valor de tomografia, que está nessa conta, 390 e poucos. Geralmente esse é um valor puro mesmo, tá? Quando são valores de tomografia que já vem com tudo dentro, geralmente são valores um pouco maiores, mais ou menos uns R$ 500, mais ou menos isso. Não dá para a gente ter também muito... Isso é uma questão muito porque aqui a gente utiliza muito as mesmas tabelas. Aqui a gente chegou muito na tabela 2016. A partir dela, a gente não utilizou mais. Então, deixa eu ver se eu consigo desmutar vocês, viu? Porque eu sou realmente uma pessoa... eu sou uma pessoa ousada, mas mute tudo. Deixa eu ver se tem não mute tudo. Não, continua mutado. Mas se alguém quiser entrar e fazer algum tipo de pergunta, gente, tudo bem. Vou esperar aqui uns minutinhos. Eu até alcancei meu objetivo antes. Eu sou muito direta, sabe? No meu curso, eu quero passar para vocês as minhas... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. As minhas redes sociais. Porque se vocês quiserem acompanhar, tá? Instagram, meus cursos, tudo isso, vocês são muito bem-vindos. Então, eu sou bem objetiva, muito. Eu gosto muito disso, sabe? Aqui estão todos os links, tá, gente? Eu acho que só não tem do meu WhatsApp aí. Não tem.
Eu sou bem prática mesmo. Bem prática e bem objetiva. Inclusive, nas minhas aulas, né, lá dentro do curso, os vídeos, eles têm entre 5 e 7 minutos. Um vídeo ou outro passa de 10 minutos. Primeiro porque eu sou assim, né? Quando eu começo a assistir um vídeo que tem muito tempo, geralmente eu me perco, né? Isso, exatamente. A auditoria externa, vamos aqui. O auditor interno é aquele enfermeiro que representa, está na auditoria representando o hospital. Então, ele fica lá dentro do hospital, recebendo todos os auditores externos, que vai vir um auditor externo da Bradesco, um auditor externo da Unimed, um auditor externo da Amil, um da Sul América, né? O auditor externo é o auditor que representa a operadora. Eu chamo isso de apelido. Por que eu chamo de apelido? Porque, na verdade, a gente deveria chamar exatamente assim: auditor representante do hospital e auditor representante da operadora. Por quê? Porque dentro da operadora, por exemplo, na operadora em que eu trabalhei muitos anos, a gente tinha enfermeiro que ficava dentro da operadora. Então, ele era auditor interno, só que interno da operadora. Mas eu não vou confundir a cabeça de quem está chegando aqui na auditoria agora, não. As pessoas aí que se levantaram o dedinho de leigas, tiveram alguma dúvida sobre o que a gente abordou aqui? Eu estava falando que uma das coisas principais do meu método é exatamente eu ensinar o porquê. Por isso que eu trago as duas versões. Eu poderia pagar o soro de 100? Poderia. Por quê? Porque eu vejo o relato no prontuário de que foi feita lavagem abundante da testa, da região frontal, desculpa, da região frontal. E eu poderia questionar? Eu poderia. Por quê? Porque não tem registrado em espaço nenhum que foi utilizado um soro de 100. Foi dito que foi feita uma lavagem abundante. Mas lavagem abundante a gente pode interpretar de várias formas, ok? Então, não está errado se você pagar o soro de 100 e não está errado se você questionar esse soro de 100 e pedir à colega interna, dizer, olha, eu vou pagar 2 soros de 10, 2 sorinhos de 10 ml, ok? Então, o que é importante a gente entender? Para a gente saber fazer auditoria, eu costumo dizer que lá no meu método, né, nesses cursos que eu tenho, o importante é a gente entender, por exemplo, ali, essa conta já é uma conta que eu, vamos dizer assim, modelei de um prestador que já tem muito essa consciência da medicação off-label, por exemplo. Então, ele já não utiliza Zofran na emergência. Eles já usam o Plamet. É uma medicação de muito uso deles, o Plamet e o Dramin. Se bem que, pela clínica, o paciente que tem trauma não pode utilizar Dramin, porque aí você baixa, né, o sensório do paciente, o Dramin dá aquela sonolência, então ele é evitado na emergência. Mas esse prestador que eu modelei essa conta, ele já é um prestador que faz muito uso do Plamet e menos uso do Zofran. Eu já abordei algumas contas aqui não, né? Em diversos cursos que eu faço aqui, algumas aulas que eu faço, o medicamento off-label. Então, é importante você entender o que é um medicamento off-label. É aquele medicamento que é utilizado fora das indicações de bula dele. Por exemplo, o Zofran, ele não é para atendimento de urgência. O Zofran é para atendimento de paciente em quimioterapia e em pós-operatório. Se a gente utiliza fora dessas duas indicações, a gente precisa ter uma justificativa muito séria, né? Por exemplo, o paciente é alérgico à bromoprida, o paciente é alérgico à substância do Dramin, que eu não lembro agora qual é. Então, a gente precisa entender essas coisas, né? A gente precisa ter esse tipo de justificativa. Então, quando a gente entende como tratar um medicamento off-label, você vai auditar medicamento off-label em qualquer conta, em conta de centro cirúrgico, em conta de UTI, em conta de oncologia. Então, quando eu trago meus ensinamentos, né, no meu curso, eu trago os ensinamentos exatamente assim. Como auditar medicamento off-label, como auditar os materiais que não têm indicação, né? Então, geralmente é assim. Gente, o que eu queria abordar com vocês é isso. Eu deixei aqui todos os links que eu tenho, tá? Eu acho que dá para vocês
acessarem aqui. Se não der, eu posso passar lá no grupo, tá? De todas as minhas redes e de alguns produtos que eu tenho, como o checklist, o curso Auditor Júnior, é um curso menor para quem está chegando agora na auditoria, e tem o curso maior, que eu chamo de Método de Auditoria na Prática, tá? Se você clicar nesse link, você é enviado para uma página onde você vê todas as explicações sobre o método, tá? E aí lá você pode comprar também, se você quiser. Eu vou passar no grupo, né? É mais fácil. Então, tem todas essas opções de curso e também tem essas aulas gratuitas que eu tenho um determinado tempo, né? De passar ensinamentos para vocês aqui. Eu determinei para a gente 1 hora. Então, a gente vai ficar começando às 20 horas e terminando mais ou menos às 21 horas. E no curso, a gente aprofunda muito mais esse tipo de ensinamento, mas aqui vocês já vão ter pelo menos uma visão de como as coisas que eu ensino, o método que eu ensino, né, de auditoria, e vocês podem acompanhar essas aulas gratuitas e decidirem, né, sobre o curso a hora que vocês quiserem, ou decidirem também somente acompanhar as aulas gratuitas, não tem problema algum. Na próxima quarta-feira, a gente vai se encontrar aqui de novo, tá? Às 20 horas, e a gente vai... eu vou tentar manter esse cronograma das quartas-feiras, às 20 horas, porque eu acho que é um horário mais tranquilo para todo mundo, que já chegou aí do trabalho, enfim. E a gente vai continuar com esses encontros, tá? Eu vou colocar lá no meu Instagram agora, vou colocar... Ou vocês podem também colocar naquele post que eu já fiz hoje, enfim, em qualquer espaço, para vocês opinarem sobre os assuntos, né? Que vocês querem que a gente traga aqui, ok? Eu vou postar agora lá, vou colocar esses links todos no grupo agora também, tá? E agradeço muito a vocês pela participação, tá? Fiquem mais desinibidos, perguntem tudo mesmo, porque é na pergunta de um que tá as explicações de várias coisas para outros, e a gente vai crescendo junto. A cada pergunta de vocês também, eu tenho que ir lá buscar nos meus arquivos, né? As respostas. Eu não tenho resposta para todas as coisas, mas tudo que me é perguntado, né? Eu tento buscar, sim, para que a gente esclareça, e trago muito da minha vivência, né? Que eu tenho na auditoria, e a gente vai crescendo junto. Então, vamos lá? Até a próxima quarta-feira, às 20 horas, nos encontramos aqui. Obrigada, obrigada. E obrigada pela participação de vocês também. Sem vocês aqui não tem motivo dos encontros acontecerem. Ó, até a próxima quarta-feira, às 20, tá? Obrigada. Bye, bye.